Hoje vamos falar sobre estresse e acho que esse é um tópico extremamente importante por uma série de razões. Ele é fundamental para a nossa saúde mental e física. O estresse é algo que acontece com você, comigo e com todos nós. A boa notícia é que a ciência nos fornece muitas ferramentas sobre como gerenciar ele. Então vamos saber como ele funciona em nosso corpo. Vamos falar sobre a parte científica e sobre algumas ferramentas práticas. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Talvez uma das coisas mais importantes que nosso sistema nervoso faz é controlar nosso nível do que chamamos de excitação, que seria nosso nível de alerta versus o da calmaria. E isso é extremamente importante, porque nosso nível de alerta e de calmaria determinam o que sentimos, como pensamos, o que percebemos, como agimos. Assim, reagimos ao mundo com base no nível de alerta versus calmaria. E apenas para ilustrar como isso afeta a nossa visão, perceba que em uma situação de estresse, nossa pupila dilata. Há algumas mudanças na ótica do olho, de modo que acabamos vendo uma árvore em uma floresta como a única coisa daquele lugar. Todo o resto fica embaçado. É como se o mundo ficasse com o modo retrato da câmera do seu celular. Por outro lado, quando estamos calmos, a pupila se contrai e há também algumas mudanças na ótica do olho. Podemos ver com clareza tudo ao nosso redor. Isso também ocorre com o nosso sistema auditivo. Quando estamos estressados, tendemos a ter visão de túnel e uma audição de túnel. Quando estamos relaxados, ficamos em posição de receber mais informações. Podemos processar informações muito mais rápido no estado de calmaria, desde que não estejamos calmos em excesso, porque na maioria dos casos, neurônios maiores que podem transmitir informações mais rapidamente por razões biofísicas, tornando-se ativos nesse estado. Usando as ferramentas de combate ao estresse, como podemos controlar nosso nível de alerta usando a respiração? Aqui você vai ver uma bela ressonância magnética do músculo esquelético que fica abaixo do nosso coração e move nossos pulmões. A verdade é que existe uma relação muito direta, simples e importante entre como respiramos e nosso nível de alerta e calmaria. Se você observar o diafragma, perceberá que ele se move para cima e para baixo. Quando inspiramos, ele se move para baixo, porque os pulmões se expandem, o que cria mais espaço para o nosso coração. E assim, o sangue flui um pouco mais devagar. Com isso, o cérebro envia um sinal para acelerar nossa frequência cardíaca. A maneira simples de interpretar isso é que se você quiser que sua frequência cardíaca aumente, você deve inspirar mais e por mais tempo do que expirar. Isso significa que a última coisa que você deve fazer para alguém que se estressou é que respire fundo e também pedir para ela se acalmar, porque é muito difícil controlar a mente. O que estamos prestes a falar aqui é que devemos usar a mente para controlar o corpo para controlar a mente. E então, assumir o controle da relação recíproca entre os dois. E se você quiser ficar mais alerta, inspire mais do que expire. Faça isso mais profundamente e por mais tempo. Isso graças à relação simples e básica entre o movimento do diafragma, os pulmões, o coração e os sinais neurais do cérebro. O oposto também é verdade. Quando expiramos, nosso diafragma se move para cima na cavidade do corpo, o que cria menos espaço para o coração. O sangue flui mais rapidamente pelo coração e o cérebro envia um sinal para diminuir a frequência cardíaca. Então, se você quiser relaxar, expire mais do que inspire. Talvez seja difícil pensar em como fazer expirações mais profundas, mas tente fazê-las por mais tempo. Outra ferramenta muito útil, além de lembrar que as inalações podem te deixar mais alerta e as exalações mais calmo, é a noção fisiológica. O padrão de respiração de todos os animais, incluindo os humanos, possuem espontaneamente quando o dióxido de carbono fica em alta em nosso sistema. Nosso gatilho para respirar é um grande aspecto da resposta ao estresse. Há um padrão de respiração que todos nós fazemos durante o sono e em condições de claustrofobia, que se parece com isso. É inspirar, inspirar e depois expirar. E o que isso faz é inflar ao máximo esses pequenos sacos dos pulmões, que quando fazemos uma inspiração dupla seguida de uma expiração, descarregamos o máximo o dióxido de carbono.
Isso não é nenhum truque ou algo do tipo. Tanto os animais quanto nós fazemos isso ao dormir e quando estamos em ambientes claustrofóbicos. Você verá que crianças e adultos fazem isso depois de soluçar quando precisam recuperar o fôlego. Então, inspirar e expirar libera o CO2. Também estou interessado em meditação versus protocolos de respiração específicos. Quando avaliamos os sujeitos do estudo, quase todos dizem que é muito fácil fazer isso por 5 minutos por dia durante uma meditação ou prática de respiração. Falarei sobre cada um e compartilharei alguns dados. Apenas 5 minutos por dia, o objetivo é redefinir ou restabelecer sua relação com o estímulo autônomo de tal forma, quando os estressores surgirem, possamos ser capazes de amortecer melhor a resposta ao estresse e também ser capazes de sentir mais controle de nossa fisiologia e etc. Também analisamos os resultados subjetivos. Estes são dados preliminares bem iniciais. Em primeiro lugar, falemos sobre a meditação. Quando olhamos para a frequência cardíaca média, e esses são os dados muito preliminares, perceba que amarelo é antes, vermelho é durante e azul é depois do protocolo, que dura 5 minutos por dia de meditação de atenção plena, olhos fechados, uma sessão típica. Descobrimos que a frequência cardíaca, que é bastante variável, ao longo de 20, 28 dias, acaba tendo uma ligeira queda durante a meditação, mas depois ela volta para os números de antes. Temos um padrão clínico e fisiológico, também chamado de respiração lenta. Aqui, essas pessoas fizeram uma dupla inspiração e uma expiração por 5 minutos por dia. Isso é muito interessante porque você vai notar que o padrão da frequência cardíaca é muito rítmico, tanto antes quanto durante e depois do padrão fisiológico cíclico, o protocolo de respiração lenta. Também temos uma regra que envolve hiperventilação deliberada, que é inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar muito rapidamente, hiperventilando e depois esvaziar os pulmões, liberando todo o dióxido de carbono e mantendo os pulmões vazios por um breve período de tempo, repetindo esse processo por 5 minutos por dia. Você notará que a frequência cardíaca aumenta drasticamente durante essa hiperventilação, o que não deve surpreendê-lo, porque você sabe que muitas inalações vão promover um ritmo cardíaco mais rápido, mas depois há uma diminuição. O que chama atenção aqui é como isso é regular ao longo de 28 dias. E os dados são precisos, como esses pontos se sobrepõem tão firmemente, é muito interessante. Estamos pesquisando para descobrir se isso permite ou não que uma pessoa amorteça a resposta ao estresse. Isso é uma espécie de inoculação de estresse autoinduzido. Quando uma pessoa se autoinduz ao estresse, isso pode ensiná-la a ficar confortável em estados desconfortáveis. Também temos a respiração de caixa, que envolve inspirar, segurar, expirar, segurar por 5 minutos. Isso parece levar a aumentos surpreendentes na frequência cardíaca, mas nenhuma diminuição média pós-protocolo. Ao explorar esses protocolos, estamos tentando encontrar a dose mínima eficaz, apenas 5 minutos por dia de algo puramente mecânico. Muitas pessoas têm dificuldades com a meditação porque não sabem se elas estão fazendo isso corretamente. Essas pessoas não sabem se estão entrando nos protocolos que deveriam estar. Agora, a questão é, qual é o protocolo que garante efetividade e o máximo de impacto? A variabilidade entre as pessoas pode ser muito importante. Algumas podem não gostar de estar nesse estado de frequência cardíaca elevada e podem ser melhor para elas se engajarem em outro tipo de respiração. Podemos até ser capazes de induzir certos estados usando dispositivos mecânicos e tecnologia, mas seria melhor usar o diafragma e a respiração cardíaca em relacionamento com o sistema nervoso que todos nós fomos dotados desde o nascimento. Não há necessidade de neuroplasticidade. Então, você já conhecia essas técnicas de respirações? Nos deixe saber aqui nos comentários e se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.